etiqueta em sala de aula de balé. Bora lá! Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre algumas etiquetas, alguns bons comportamentos numa aula de balé. A verdade é que eu sou uma pessoa assim muito ligada nisso, tá? Eu acho que eu já passei por muitas situações na dança em que eu desacreditei no que bailarinas e bailarinos estavam fazendo dentro da sala de aula. E eu sou muito noiada com o que os meus alunos fazem dentro de uma sala de aula. Não é nem tanto por mim, né? Eu, professor, e meus alunos lá. Mas se eu trouxer um professor para dar aula aqui na minha sala, tem alguns comportamentos que eu quero que meus alunos tenham por respeito à pessoa que está ali na frente. Então, eu criei aqui na Deleite faz alguns anos já, as 10 etiquetas em sala de aula. E aí eu fiz um cartaz, vou mostrar pra você. Eu fiz um cartaz assim, deixa eu pôr mais pertinho pra você. Etiquetas em dança. E aí tem as 10 coisas, né, que pra mim são importantes numa sala de aula. E eu coloco isso aqui na porta da sala de aula, atrás da porta ali, para que os alunos, a primeira vez que entrem, já tenham acesso a isso aqui para já ficar esperto, né? E eu trouxe essas etiquetas em dança para você hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira dica é cuidado com o seu uniforme. Se existe uniforme imposto ali, né? Algumas escolas não impõem, mas propõem. Se existe um uniforme imposto ou proposto, você deve acatar. Simples assim. Sim, se é colã, meia calça, sainha, se é colã e meia calça, sapatilha, acabou. A escola tem um porquê aquilo ser feito daquela maneira. Na verdade, turmas infantis, eu vou deixar um vídeo aqui, nossa, esse vídeo é mega antigo, hein? Vou deixar um vídeo aqui onde eu falo por que crianças devem usar uniforme, tá? Vocês vão ver a Mari super tímida na frente da câmera, esse aqui. Então existem turmas aí, turmas mais criança e tal, mais infantis, onde a gente coloca ali realmente qual é o uniforme da criança, porque senão vem uma criança de colã, outra já quer vir de titizinho, outra vem com uma coroa na cabeça, e aí cada criança começa a se desconcentrar só pela roupa da coleguinha, sim? E existem turmas mais velhas, vamos dizer assim, mais avançadinhas, que a gente não coloca uniforme, como turma de balé intermediário, aqui na minha escola não tem uniforme, balé avançado, balé adulto não tem uniforme, mas mesmo não tendo uniforme, existem algumas regras básicas, né, pra gente estar bem vestida para uma aula, né, e o estar bem vestido tanto é para que você se sinta bem, quanto para que o professor consiga te corrigir. Muitas vezes as meninas vêm com uns camisetão que não dá para ver a lombar da pessoa. Então precisa ter alguns cuidados. E aí entra um cuidado muito especial. Cuidado com a cor da sua meia calça. Mas eu não vou falar sobre isso, porque eu sempre falo sobre isso. Eu não vou falar agora, tá? Mas cuidado com a cor da sua meia calça versus cor da sapatilha. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book gratuito para você baixar sobre roupas. E não é nenhum catálogo para você ficar comprando roupa, nada disso. É um catálogo, é um livro mesmo, um e-book, onde eu explico o porquê de cada peça de roupa. Porquê de usar um colã, porquê de usar uma sainha, porquê da meia calça, porquê que a meia calça tem que ser da mesma cor da sapatilha. Eu explico tudo sobre roupa, sim? Vou deixar na descrição do vídeo para você. Mas, enfim, a regra número 1, cuidado com o seu uniforme ou com a roupa que você vai para aula, ok? Regra número 2, seja pontual. Ai, que clichê isso. Pois é, seja pontual. E o pontual não é chegar no horário da aula, é chegar um pouquinho antes. Chegar um pouquinho antes para conseguir se alongar, se aquecer, para conseguir se concentrar para a sua aula, sim? Já falei várias vezes sobre isso. Tem um vídeo que eu falo também sobre a questão da gente, como a gente deve se preparar para a aula, e que eu falo sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui para você. E aí a gente chega para aula muitas vezes na correria, não sei o que, não consegue nem se concentrar, entra, começa a música. 1, 2, 3, 4. E a gente tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6 do nosso dia a dia. Sim? Não.
tá? Chega um pouquinho antes, isso é ser pontual, chegar um pouquinho antes para realmente se preparar para a sua aula, ok? Regra número 3, leve a sua garrafinha de água. Na verdade, aqui na minha escola, eu não deixo os alunos saírem para beber água. Eu acho que quando a gente sai para beber água, a gente já dispersa no corredor, né? Eu trabalho bastante também com turmas de adolescente. E aí é sair da sala de aula para cruzar no corredor e conversar sobre o namoradinho, sobre o fulaninho, sobre o ciclaninho. E aí voltar para a sala de aula achando que é a farofa, né? E aí aquelas conversas e não sei o que, todo mundo desconcentrado pra gente fazer o centro. Não, isso é uma caca, sim? Então, elas querem beber água? Sem problema nenhum, leva a garrafinha, sim? Faça isso na sua aula, não saia mais de dentro da sala de aula durante o período da aula. Você vai ver que seu rendimento vai ser muito melhor. Leva a sua garrafinha, bebe a sua garrafinha, você consegue manter o seu foco ali dentro da sala de aula. Afinal de contas, você está na aula de balé para aprender balé, não para ficar de conversinhas, sim? Deixa a conversinha para o final da aula lá no vestiário, ok? Quarta regrinha, jogue o chiclete. Gente, não tem coisa pior do que você dar aula para um aluno e fazer uma correção ou falar alguma coisa para o aluno. Gente de Deus, aliás, é terrível, né? É terrível. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas enfim, é terrível. Então, não se esqueça de jogar o chiclete fora. E é muito comum, turmas, né, de criança ali, entrar com chiclete, entrar com bala, nananã. E aqui na escola elas já sabem, olha, comida é para fora da sala. Dentro da sala de aula não entra comida, né? Então, tá chupando bala, não sei o que, termina a bala, depois você entra. Ou joga fora. Sim, na minha aula eu faço jogar fora, os outros professores ainda deixam terminar, tá? Mas aí vai de como cada professor conduz. Mas já esteja atenta, não, eu vou entrar para a sala de aula e vou jogar. Além de que o chiclete, a gente pode fazer alguma coisa e acabar engasgando com o chiclete, pode dar um problemão aí, ok? Então joga o chiclete fora. Quinta dica, dica de ouro para as adolescentes e até a galerinha de balé adulto, viu? Desligue o seu celular. Eu não sou obrigada a dar aula com o seu celular apitando. Sim, não desliga, tá? Eu acho assim, a gente vai para uma aula de balé para quê? Para se concentrar, para você melhorar seu desempenho, para que ter um celular ali apitando? Desliga. De preferência, nem leve para a sala, tá? Eu autorizo que as meninas tragam o celular para a sala quando elas querem filmar, tá? Eu deixo elas filmarem a aula delas. Então, elas colocam lá o celular numa posição para filmar a aula delas e para que elas consigam aí treinar mais em casa e ver onde elas estão errando, né? Mas celular ligado com um barulhinho lá apitando não dá. Isso tira a concentração do professor, tira a concentração dos seus amigos e tira a sua concentração. Então, desligue o celular. Sexta dica de ouro em etiqueta, se aqueça. Ai, mas se aquecer é uma coisa minha, isso não tem nada a ver com educação ou não educação. Sim, tem a ver sim. A partir do momento que você estiver pronta para a aula, o professor consegue te dar uma melhor aula, sim? Então, se aqueça antes de fazer a sua aula, antes de começar a sua aula, para que o professor consiga ver que o seu corpo está pronto e ele possa, descer lenha nos exercícios. Agora, quando a gente percebe que, tipo, o aluno tá lá, fez um souplesse devant, né, ou um cambré derrière, e o movimento nem foi direito, eu conheço já o movimento dele, então eu tô vendo que ele não tá aquecido. E aí o professor não vai descer exercício em você. Sim, o professor não é louco, tá? Aí a gente vai mais devagarzinho, porque, né, vamos deixar a pessoa se aquecer, nananana. Não, já faça esse preparo antes. Sim? Olha lá, bora lá. Sétima dica de ouro, concentre-se. É muito comum as pessoas chegarem na aula de balé, entrarem para a sala da aula de balé e achar que tá na casa da sogra, né? Ô fulana, você viu lá o que aconteceu na novela ontem, ó ciclana. A sala de aula tem que ser um silêncio total? Não necessariamente, sim? Mas assim, um pouquinho de concentração não vai fazer mal para ninguém, pelo contrário, só vai fazer bem, tá? Então é muito importante a sua concentração para com você e o respeito da concentração da outra pessoa, né? Então eu tô lá toda concentrada, já me aquecendo para começar minha aula de balé, chega uma louca lá gritando com a outra menina que tá do outro lado da sala, poxa vida. Sim? Não. Concentração. Bora lá. Oitava dica. Evite faltar. Toda vez que você falta, você perde.
Pensa nisso. Toda vez que eu falto, eu perco. Por quê? Porque você faltou, mas teve aula. Sim, a turma inteira estava lá aprendendo coisas que você não aprendeu. É uma dica que o professor deu, é uma correção que ele fez na outra menina, olha gente, cuidado com isso aqui que você perdeu, isso não volta. E aí, se a gente pensar numa turma, né, na borda ali de uma escada e cada um subindo degrau a degrau, se você deixou de ir um dia, você está um degrau atrás da turma. Então, evite faltar. Dica 9, essa para mim é uma das mais importantes aqui dentro da Deleite. Seja receptiva, sim? Receba bem as pessoas que estão chegando, tá? E isso é uma coisa que eu pego muito no pé aqui com as meninas, principalmente a turminha de adolescente. É muito comum, né, a gente querer dominar, né? A gente, bailarina, tem uma tendência a querer dominar. Primeiro começa em querer dominar a sala de aula, depois eu quero dominar a turma, então eu quero que todos os meus amigos sejam meus amigos e amigos de mais ninguém. Aí eu quero dominar o professor só tem que olhar para mim. Aí eu quero dominar a escola, é a minha academia. Gente, para. Sim, vamos ser receptivos, vamos ser receptivas. Lembra, para um pouquinho agora e pensa. Como foi a primeira vez que você pisou em uma sala de aula de balé? A última lembrança que você tem lá atrás, como que foi? Como é que te receberam nessa sala de balé? Te receberam bem ou te receberam de nariz em pé, onde você não tinha espaço para nada? Sim, é horrível ser recebido dessa maneira. Ninguém fala com você, você faz uma coisa, as pessoas já começam a olhar. É horrível isso. E você está começando uma atividade nova, né? Você não entende direito o que é tandi, o que é não sei o quê. E aí você vai lá e te jogam no meio de uma turma que já está em andamento. E aí as pessoas simplesmente não te recebem bem. Simplesmente não falam, olha, não, calma. Ai, nossa, é difícil balé, né? Em turma de balé adulto. Acontece muito das pessoas chegarem enquanto a turma já tá andando. E aí, normalmente, a pessoa que está ali numa aula experimental ou começou mesmo, fez a matrícula, virar para a menina do lado e falar, nossa, balé é difícil, né? E aí você vai levantar o seu nariz, né? E pisar mais ainda na pessoa e falar, é difícil mesmo. Poxa vida, não, né? Você vai olhar para a pessoa e falar assim, é difícil, mas assim, olha, eu faço há 1 ano, eu faço há 2 meses, eu faço há 10 anos balé. E é um processo gradual, você vai aprendendo devagar. Quando eu comecei era igualzinho a você. Então calma que você vai aprender, calma que seu corpo vai assimilar. Sabe, traz a pessoa para o balé, traz a pessoa para a dança, traz a pessoa para esse mundo maravilhoso que você conhece e a pessoa está tentando conhecer agora. Então seja receptiva, receba bem as pessoas que estão chegando. Sim? Dica 10, essa merece uma dica, né? Um vídeo só para ela. Agradeça ao professor. Sim, infelizmente, a gente tem uma cultura, né, de não enxergar o verdadeiro valor de um professor, tá? Não tô falando isso porque eu sou professora, não, tá? Eu tô falando porque eu vejo as pessoas não dando valor para um professor. Se você sabe o que você sabe hoje, não é porque você descobriu que era assim. E as pessoas têm essa mania. Nossa, eu descobri que fazer pirueta assim... Não, você não descobriu porcaria nenhuma. Sim, você aprendeu com alguém. E quando alguém te ensina, esse alguém é professor. Ou é o professor da aula, ou é um amigo que te ensinou algo, então ele também foi seu professor naquele momento. Então, tudo que a gente aprende é com um professor. Nada mais justo que a gente agradeça. E eu não estou falando de levar flor para o professor, chocolate, sei lá o que, não estou falando disso. Eu estou falando de você simplesmente agradecer com aplausos no final da aula, durante a reverência. É muito comum, né? A maioria das aulas trabalham com reverência no final, que é aquele momento que a gente faz um movimento mais lento e tal, e vai lá, terminou e todo mundo bate palma, aí as palmas são assim, terminou a reverência, 7, 8... Obrigado, gente.
Já foi pegar a sapatilha, já foi falar com o amigo, nem olhou para o professor para aplaudir. Sim, então cuidado, tá? Muito cuidado. Se um dia você tiver a oportunidade de me ver fazendo aula de alguém na reverência, observe a minha postura. Observe o que eu faço. Se um dia você tiver essa oportunidade, eu simplesmente terminou a reverência, eu aplaudo o professor e enquanto ele não olha para mim, eu não paro de aplaudir. Todo mundo pode ter parado, eu ainda tô lá, não preciso estar enlouquecidamente batendo palma alto, mas eu ainda tô aqui olhando para ele. Na hora que ele olha para mim, eu só faço assim, ó. Aí, para mim, acabou a reverência. Porque eu tenho certeza que ele entendeu que eu estava agradecendo. E isso quando eu não chego para o professor, o que eu faço muito também, de chegar para o professor e falar, obrigada pela aula. E eu não estou puxando o saco do professor, não é nada disso, não estou querendo ganhar um solo, nada disso. Eu só realmente estou querendo agradecer, porque eu sei o quanto é difícil a gente como professor entregar o nosso melhor em aula. Tanto faz para mim como professor chegar e dar 1 hora de aula e soltar exercício nananana, e corrigir um aqui, corrigir um ali, acabou. Sim, isso para mim tanto faz, posso fazer isso, vou ganhar meu salário. Mas aquele professor que vai lá, dá aula, pensa numa aula específica para aquela turma, vê que um passo não saiu e aí fala, gente, peraí, vamos fazer esse passo sair? Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Fulano, você está errando aqui. Ciclano, você está errando lá. Quando um professor faz isso para você, se ele tivesse dado uma aula corrida normal, que dá menos trabalho do que ficar lá corrigindo as pessoas e vendo onde está o erro e reelaborando a aula para que as pessoas consigam fazer o passo, ele ganha o mesmo salário. Sim, se ele faz mais do que ele deveria fazer, nossa, tem que agradecer mesmo. Sim, pense nisso, tá bom? O que seria da gente como bailarina se não tivesse os nossos professores ali, ó, que muitas vezes não dançam mais, tá? Quantos professores deixam de dançar para realmente poder se dedicar a ensinar? Sim, o professor não tem lá no final da coreografia, no final do ano, um espetáculo onde ele vai, dança, se apresenta, sente a dança no corpo dele, chega no final, faz a reverência para o público fica em pé para aplaudir o professor. Não tem isso não. Ele tem você para agradecer. Então pensa nisso, tá bom? Bom, essas foram aí as 10 etiquetas em dança que eu trabalho aqui dentro da minha escola. Comece a aplicar isso no seu dia a dia, dentro da sala de aula, você vai ver que os professores vão olhar para você assim, ó, tipo, o que houve? Sim, e isso é muito legal, a gente mudar a nossa postura, a gente ganha um outro tipo de respeito, tá? E a gente começa a ensinar as pessoas que nos observam. Combinado? Pensa nisso e coloca aqui nos comentários pra mim o que é que você acha de absurdo que aconteça numa aula de balé. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. A pessoa sair no meio da aula, enfim. Coloca aí embaixo pra mim nos comentários que eu vou querer saber. Quem sabe eu faço um outro vídeo discutindo sobre os absurdos que acontecem dentro da sala de aula. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, é importante pra mim. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, se inscreva no canal, ative o sininho, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, enfim, vários lugares com dicas todos os dias e eu espero você na próxima dica. Beijos e até mais!